Deslocar. Então, boa noite. Cá estamos para a sexta sessão do curso de Introdução ao Pensamento de Slavoj Žižek, intitulado genericamente O Sublime Objeto da Ideologia, e tem esta pequena introdução. O que os novos materialismos filosóficos, adotados, por exemplo, por certos colegas arqueólogos, não consideram é o elemento crucial da subjetividade, pilar do idealismo alemão. Sem sujeito, tudo fica achatado ao nível dos objetos. Isso é um enorme simplismo. O sujeito não é um objeto mais entre objetos. Mas aí está a psicanálise também para nos advertir de que o sujeito não é senhor em casa própria. Ele é um sujeito barrado, dividido entre o inconsciente e o eu consciente, falante. Este último, uma ficção necessária à vida de todos os dias, na realidade ficcional, que é a realidade humana, como nos explicou Lacan. Cada um de nós, para existir em sociedade, precisa de se auto-identificar, vivendo entre a identificação imaginária, o eu ideal, o I de A, não é? A relação entre a imagem especular do eu, o I, e o objeto A, ou semelhança, ou seja, a maneira como nos vemos, o modo como imitamos o outro ao nível da semelhança, e a identificação simbólica, o ideal do eu, um I grande, do A grande, ou seja, o ponto de onde somos observados, onde nos identificamos com o outro naquilo que nele é inimitável. Corresponde, no fundo, ao ponto de onde o sujeito se olha e se crê digno de amor e de aprovação. Estou a conseguir agora mudar de slide. Tenho a impressão que tenho que voltar à tela mais pequenina. Dá. Dá, sim, senhor. Este é o slide número 2. Sem o estudo aprofundado e nunca concluído de Freud e de Lacan, a psicanálise, na prática clínica e no saber que a orienta, arrisca-se a cair no charlatanismo. Esse estudo, se conseguido, representa um enorme esforço, bem recompensado, porque só assim se é fiel à criação deste saber, ancorado na prática clínica, essencial, que é a psicanálise. Não passou o slide. O slide não está a ser visto? Não. Então tenho que sair daqui. Peço desculpa. Tenho que sair daqui. Assim vê-se mais pequenino, não é? Olha mesmo, está igual. Como? Está igual no nosso ecrã. E agora? Agora já passou. Pronto. Peço desculpa, mas se não for assim pequenino, não consigo mudar os slides por qualquer motivo. Portanto, estava eu aqui a ler. Esse estudo, se conseguido, representa um enorme esforço, bem recompensado, porque só assim se é fiel à criação deste saber, ancorado na prática clínica, para quem a pratica, essencial, que é a psicanálise. Sem o contributo de Lacan e dos desenvolvimentos que o seu ensinamento permitiu, não se pode fazer psicanálise séria, nem teorizar sobre ela. Sem se perceber que a revolução de Lacan, mesmo quando este o não sabia, era, em parte, uma retoma do pensamento dialético que devemos a Hegel, e, portanto, um contributo fundamental para o desenvolvimento do pensamento filosófico, tudo o que se escreva, diga ou pense sobre a psicanálise a este nível pode ser inspirado, pode ser até poético, mas é muito precário, para não dizer que é uma perda de tempo, porque não é filosofia, é essencialmente um equívoco. Claro que a inspiração pelo caminho certo pode vir de outros autores. Não há nenhuma estrada real para a compreensão do ser humano e da sociedade. Mas sem Lacan, sem Hegel e sem Žižek e outros autores desta linha, esse caminho arrisca-se a ir parar a um beco sem saída. A abrir, gostaria de pôr aqui uma questão fundamental para perceber Hegel, que aparece, por exemplo, no célebre prefácio da Fenomenologia do Espírito, o que significa para Hegel a afirmação de que a substância é também sujeito. Este tema é um tema crucial e, como é crucial, ainda não é bem tratado, não é completamente bem tratado por mim hoje.
Não estou satisfeito porque estive hoje a ler um outro texto muito bom que traduzido em inglês e que está, aliás, referido por baixo o link para ele, que é para um vídeo do YouTube, está aqui por baixo da figura do Hegel. Fundamental para este tema é a palestra brilhante de Mladen Dolar, que podemos comentar na sessão de setembro. Substance is Subject. E está aqui o link. É muito, muito bom. Eu transcrevi tudo o que ele disse e passei para português. De maneira que vou comentar depois uma parte desse vídeo, mas na próxima sessão. Recorramos para já, agora, à inteligência artificial da Google para sintética explicação. A célebre afirmação de Hegel de que a substância é também sujeito, isto induz em erro porque a pessoa normalmente liga a substância a qualquer coisa de exterior que está aí fora. E ao sujeito, aquele que é o indivíduo que procura conhecer isso que está aí fora. Ora, essas significações, esses significados, essas conotações não existem em Hegel. Em Hegel, substância e sujeito têm significados diferentes e por isso as pessoas ficam um pouco perturbadas quando ouvem esta afirmação que é fundamental nesta altura. Significa que a verdade ou o absoluto não é outra palavra também que induz em erro, não é uma essência estática e fixa, a substância como algo estático e fixo, mas sim um processo dinâmico de autodesenvolvimento, autoconhecimento e ação contínua, que aquele dá o nome de sujeito, mas não são sujeitos concretos, propriamente ditos, individuais, não são indivíduos. Este conceito central no idealismo hegeliano pode ser decomposto nos seguintes pontos-chave. Uma superação de Spinoza, que considera a substância. Para o filósofo Baruch Spinoza, a realidade última era uma substância única e imóvel, Deus ou a natureza. Hegel critica essa visão de Spinoza por ser estática. A ação do sujeito. O termo sujeito em Hegel não se refere apenas à mente humana individual, como já referi. Refere-se à atividade, transformação, negação e mediação. O sujeito é aquele que atua sobre si mesmo. Portanto, é aquele que tem consciência de si mesmo e atua sobre si mesmo. O autodesenvolvimento dialético. A frase indica que a realidade universal, a substância, não está pronta nunca, acabada, não há um fim para ela. Ela desenvolve-se sempre através da história e do pensamento, que Hegel chama sujeito. O todo da realidade transforma-se, confronta-se com as suas próprias contradições, dialética, toda essa importância fundamental que tem a negação da negação, não é? A base da dialética, e regressa a si mesmo de forma mais consciente. Para Hegel, a afirmação de que a substância é também sujeito, exposta na Fenomenologia do Espírito, no seu prefácio da Fenomenologia do Espírito, que às vezes é tão importante que é só ele publicado à parte, significa que a verdade absoluta não é uma realidade fixa ou inerte, mas um processo dinâmico. O real concretiza-se ao tornar-se consciente de si próprio através da história, da ação humana e do pensamento. Então, há uma evolução, há uma história do pensamento humano e da capacidade que o pensamento humano tem de se ir integrando na realidade, e essa realidade não é uma coisa exterior ao pensamento humano, o pensamento humano faz parte da própria realidade, de maneira que há um entrosamento progressivo destes dois elementos. As principais implicações, há aqui alguma repetição, peço desculpa, mas a repetição às vezes é útil. A superação de Spinoza. Hegel critica a substância estática de Spinoza. Para este último, a substância é uma totalidade passiva. Hegel opõe-lhe uma substância que produz as suas próprias determinações através da ação e do movimento. Portanto, Hegel é um autor da história, da liberdade e do devir, ao contrário do que é normalmente afirmado nos livros de filosofia e de história da filosofia. O espírito em devir. A substância é o ponto de partida indiferenciado que se torna sujeito. Repare-se como a substância ela própria vai, por mediação, tornando-se ela própria sujeito, isto é, consciente de si próprio, ao confrontar-se com as suas próprias contradições. Este processo de autogeração é dialético. É, portanto, um processo circular de relacionamento constante entre os elementos. A autoconsciência.
a substância só encontra a sua plenitude e a sua verdade ao integrar a subjetividade. Por isso é que a subjetividade é tão importante para Hegel e por isso é que eu, desde logo do início, referi que todos os pensamentos filosóficos que eliminam a subjetividade, que eliminam o sujeito, agora sujeito já no sentido mesmo tradicional do termo, não é? São votados ao fracasso. Mas voltamos a isso aqui adiante. O absoluto hegeliano não é uma entidade mística exterior, qualquer coisa que está lá nas alturas, mas sim a totalidade da história humana e conceptual que se autocompreende. Portanto, é um processo completamente imanente. Para Hegel, o sujeito não é uma entidade estática ou um mero observador do mundo. Ele é um processo dinâmico e ativo de automovimento, um ser em constante transformação que se constrói e se compreende através da interação com o mundo. Ao contrário das filosofias que viam a realidade como algo fixo, Hegel entende que a verdade é o próprio movimento do sujeito. Mas a verdade não é a verdade com letra grande definitiva. A verdade é a verdade de cada momento histórico. O sujeito hegeliano alcança a consciência de si mesmo, superando as suas contradições, num processo dialético que passa por 3 etapas fundamentais. As tríades são frequentes em Hegel, mas não necessariamente aquela que, como já tenho referido, não se deve usar, que é a tese, antítese e síntese. De qualquer modo, as tríades estão aqui. Por exemplo, o sujeito existe de forma imediata, mas ainda se não conhece, é o sujeito em si. O sujeito para si é o sujeito que entra em choque com o mundo exterior, o objeto reconhecendo a diferença e alienando-se. Isto não é muito rigoroso, mas aproxima-se. Em si e para si, o sujeito assimila o objeto, reconhecendo que a realidade exterior é também uma criação da sua própria atividade. Em Hegel, o sujeito atinge a sua forma máxima não como um indivíduo isolado, cá está, mas como o próprio espírito, Geist, o espírito do tempo, não é? Que é a totalidade da realidade em devir, a totalidade da realidade num determinado momento do tempo da história. É impossível prever o futuro para Hegel. Só existe o passado, no fundo. A realidade, mas um passado revisitado a partir do presente, claro. A realidade não é uma substância morta, mas uma substância que se torna sujeito, o que significa que o universo inteiro é um processo racional ativo que ganha autoconsciência através da história humana, da cultura e do pensamento filosófico. Pensando nisto bem, vê-se a revolução brutal que o Hegel promoveu, porque ele constitui-se como um autor totalmente novo, não é? Mesmo em relação a Kant, de que parte. Mudemos hoje um pouco relativamente ao seguimento do livro de Zizek que temos estudado, que é o Sublime Objeto de Ideologia, e vejamos algumas ideias do autor expostas num livro de 2023, mas traduzido em castelhano em 2026 e editado nesse mesmo ano em Buenos Aires pelas Edições Godot. Foi organizado por Dominique Finkelder, da Escola de Filosofia de Munique, e Todd McGowan, da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, autores da introdução. O principal interesse do livro reside no facto de os organizadores terem convidado 14 pensadores de qualidade a depor sobre o pensamento de Zizek. Tivemos variedíssimas perspectivas sobre Zizek, umas melhores e outras menos boas, ou umas mais identificáveis ou identificadas com Zizek, mas todas procurando também fazer a sua própria crítica, no bom sentido do termo. Sendo que a este foi dado um espaço no fim de cada um dos 14 capítulos para lhes responder. Isso é que é extremamente útil. Eu comecei por ler todas as respostas do Zizek e depois comecei então a ler cada um dos capítulos a partir do inicial. Também tem uma bibliografia muito útil. O livro em causa, cuja capa de edição em língua castelhana reproduzo, está, depois de uma introdução geral, feita pelos 2 coordenadores, dividida em 3 partes: a ontologia, que é os capítulos 1 a 4, sobre o qual me debrucei mais, a ideologia, os capítulos 5 a 9, e a psicanálise, os capítulos 10 a 14. Contribuem para o livro vários autores muito conhecidos, por exemplo, cito entre outros Adrian Johnston, que é um autêntico seguidor de Zizek, embora um seguidor crítico, claro, é um professor americano muito importante, ainda relativamente jovem, mas muito importante já, Dominique Finkelder, na Alemanha, Graham Harman, nos Estados Unidos novamente, e Robert Pippin, um célebre hegeliano, mas que
segundo Zizek, não toca em pontos fundamentais da teoria hegeliana. A ideologia, temos o Todd McGowan, tem muitos vídeos no YouTube, uma senhora que eu não conhecia, Hilary Neroni, e outros, como, por exemplo, há aqui um autor na psicanálise que é o Dani Nobus, já tinha ouvido coisas dele no YouTube e que é bom, e o texto dele é interessante. Adrian Johnston é o autor do capítulo 1, que se chama Torta, não é? Um bolo, ou um donut, um bolo na forma de uma boia, digamos assim, ou de uma argola. Zizek e os emergentismos do idealismo alemão. A resposta de Zizek a este autor está entre as páginas 69 e 71. Claro que isto é apenas um cheirinho, digamos assim, de cada tema. Zizek aceita que o seu modelo é, de facto, parecido com a forma de um donut, que é, no fundo, um bolo, enfim, qualquer coisa de doce que se pode comer com café ou com outra bebida, que, no fundo, corresponde à figura do touro, que está aqui, que é azul, que é como que a figura de uma boia, não é? E que consiste num processo de mediação. Não, perdão. Eu queria dizer que Zizek lembra um princípio fundamental da razão hegeliana que o entendimento não capta e que consiste num processo de mediação entre a realidade imediata e a estrutura racional que ultrapassa a contingência da primeira para chegar à racionalidade e depois retornar ao imediato. O mesmo aparece em Lacan, quando fala da necessidade de um pouco de real necessária à sustentação da racionalidade simbólica. Este circuito formal do tipo Donnet pode também ser considerado um processo de negação da negação, típico do pensamento de Hegel, partir do imediato empírico para depois de uma volta retornar a ele. Nesta figura do touro, nós temos dois movimentos. Temos um movimento no interior do touro, como se fosse no interior desta boia, não é? Uma boia, ou seja, como que uma parte interior de um pneu, não é? Em borracha, que se pode utilizar até para a pessoa flutuar na praia. E no interior deste círculo está a movimentar-se o desejo. E nunca encontrando a demanda movimenta-se numa forma diferente. Movimenta-se num sentido perpendicular ao do desejo, em vários círculos que vai fazendo ao redor do interior do touro. O desejo também está no interior do touro, mas não propriamente tão à superfície como a demanda. A demanda, no fundo, está mais à superfície e o desejo está no interior do touro. Podemos ver isso depois num esquema mais próprio para explicar isso. De qualquer modo, o touro é uma figura não orientável que tem uma característica que é um buraco ao centro, não é? Um furo, um vazio ao centro, que é o mesmo vazio que o rodeia, não é? Portanto, está todo ele pendurado, digamos assim, nesse vazio. Este paradoxo está, de facto, presente em Hegel. E Zizek cita a diferença que existia para o filósofo alemão entre a democracia antiga, que não considerava a necessidade subjetiva de um soberano no topo social, e por isso se via na necessidade de praticar rituais supersticiosos para tentar prever o futuro da polis, por exemplo, aqueles célebres rituais de abrir animais, ver as vistas, etc. É? E a moderna, esta também não restrita às eleições, mas necessitando das ulteriores tomadas de posse, não, no fundo, os rituais. Os rituais não abandonaram a nossa sociedade, só que não são rituais tão supersticiosos com base no que faziam os antigos, mas rituais também da própria investigação científica. Tudo se pode ver como um ritual, mas depois os rituais a nível político, da investidura, não é? Algo de real a fechar e assegurar, digamos, a fazer de ponto de basta, digamos, do simbolismo necessário a qualquer sociedade para ela funcionar. O modelo de bolo em camadas sucessivas, umas sobre as outras, a tal torta, representaria um processo gradual simples de desenvolvimento, que é o que nem Hegel nem Zizek admitem. Aí a meio, aqui, está a capa, muito pequenina, de um dos livros do Adrian Johnston, mais interessantes sobre a filosofia do Zizek. É um livro
que podem encontrar se forem, por exemplo, à Amazon, ver os livros do Adrian Johnston, sobre Zizek. Mas em quase todos os livros, Adrian Johnston cita sempre o Zizek. É um dos estudiosos mais interessantes, embora discorde dele em certos aspectos. Quanto a Schelling e a Hegel, Zizek diz que, de facto, se encontra em relação aos dois numa situação de paralaxe, ou seja, admite que há partes do Schelling que ele também segue, embora fundamentalmente siga Hegel. Ou seja, para alguns aspectos o primeiro é importante relativamente ao segundo. Há coisas que, diz o Zizek, Schelling compreendeu certos aspectos, certos pormenores, certos detalhes, melhor que Hegel. Mas são casos relativamente circunscritos. Zizek não concorda com Johnston, isto é um comentário que o Zizek faz ao capítulo inicial que é do Adrian Johnston, quando ele procura equiparar certas explicações de Schelling com outras de Spinoza. E, sobretudo, Zizek pensa que o modelo da torta em camadas, usado por Johnston, é um modelo como estratigráfico, não é? Com várias capas umas por cima das outras, ou camadas umas por cima das outras, não é adequado para explicar a gênese da subjetividade, tema pilar do idealismo alemão. E Zizek escreve que esse modelo implica um processo evolutivo gradual simples, coisa que ignora os cortes e a retroatividade. A retroatividade é uma palavra-chave para perceber Hegel e para perceber o Zizek, que caracterizam um processo dialético correto. Há um par ontológico fundamental que consiste no fundamento e na existência, Grund em alemão, para fundamento, e Existenz para existência, o que envolve para Zizek a filosofia e a física quântica. Este último campo não é um campo em que eu posso entrar por incompetência minha. Haveria oscilações de onda e o seu colapso numa realidade única. E o autor acrescenta, deve haver uma tensão, brecha, já no fundamento ou nas oscilações de onda. Não há fluxo de produção puro. Deve estar já inscrita nele uma brecha ou um obstáculo. E ainda, se os seres humanos, na sua liberdade, são pontos de retorno da obscuridade do Grund na luz da existência, isso significa que a obscuridade do fundamento não é o facto fundamental. Esta obscuridade pressupõe já um vazio que envolve, e é este vazio, primordialmente reprimido, o que retorna na liberdade humana. Ou seja, para explicar a realidade humana, que é aquela realidade pensante, aquela realidade que surgindo da matéria do universo, da matéria da substância, se quisermos, se torna capaz de se pensar a si próprio, ter autoconsciência. E essa matéria do pensamento está falhada, está cortada. Como sabemos, o ser humano é um ser rachado, é um ser castrado pela linguagem, pela entrada no simbólico, pela necessidade de obedecer à lei, etc. E isso faz com que o ser humano fique sempre com um aspecto de vazio no seu interior. Basicamente, cada ser humano é um vazio que procura, a todo custo, preencher esse vazio através de variedíssimas ações ao longo da vida. Esse vazio, para Zizek, existe já na própria realidade ontologicamente, na própria realidade em si. E, portanto, é normal que ele vá procurar e se vá fascinar com a teoria da física quântica, que já parece que, segundo certos autores, nomeadamente Rovelli, que ele lê muito, e de quem é, julgo eu, pessoa com quem está permanentemente em contacto, defende essas brechas, digamos, ontológicas na realidade. A realidade em si é incompleta. E é uma realidade que está, portanto, em movimento. Só aquilo que é incompleto pode estar em permanente movimento, não é? E cheio de contradições. O nome que eu dou a esta tensão primordial, diz o Zizek, é paralaxe. Portanto, paralaxe o que é? É, no fundo, a modificação do ponto de vista do sujeito, por exemplo, normalmente é assim, que é entendida, e que vê um objeto de pontos de vista diferentes e, portanto, o objeto apresenta-lhe formas diferentes. Mas aqui é qualquer coisa de mais ontológico. Não se trata de uma questão apenas do observador, trata-se da própria realidade.
à medida que o observador se desloca, à medida que o observador muda de posição, é a própria realidade que em si mesma tem uma paralaxe, uma brecha de paralaxe, que é irredutível, segundo o Zizek. Portanto, é a própria realidade que é paraláctica, digamos. Daí um dos grandes livros, o primeiro livro, que depois daquilo que o lançou foi muito celebrizado, que é precisamente intitulado Paralaxe, não é? Está traduzido, aliás, em brasileiro. Um outro autor do capítulo 2, é um dos coordenadores do livro, Dominique Finkelder, que trata da verdade, ou intitula o seu capítulo A Verdade como Delírio Báquico, Zizek e os riscos da teoria. Vamos aqui ver só alguns pontos da resposta do Zizek. Para Hegel, diz-nos Zizek, o idealismo significa precisamente que a razão não tem limites porque é o espaço do infinito atual. Para Hegel, explica Zizek, há um único limite para a razão, o qual diz respeito ao futuro. O pensamento não pode penetrar no futuro, se não entra no domínio da profecia. Hegel é neste aspecto muito diferente do transcendentalismo de Kant. Hegel não pressupõe qualquer conjunto de regras ou valores dados de antemão. O seu pensamento é precisamente um questionamento contínuo de qualquer conjunto de normas desse tipo. Como diz no começo da sua lógica, o seu único pressuposto é a decisão de pensar. Portanto, o que é fundamental para Hegel é, então na lógica isso é notório, é o esqueleto, digamos assim, do pensamento. O Hegel procurou fazer na sua lógica um tratado sobre como é que se deve pensar, da forma mais abstrata possível, aplicável, portanto, depois a toda a realidade. Não há necessidade de um conjunto de princípios a priori irrefutáveis exclusivamente ao nível da certeza subjetiva. Isso não existe em Hegel. Queremos acreditar que há progresso ético também, ao longo da história, que a humanidade não pode voltar a entrar num espaço de razões de tipo fascista, como aquele que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Zizek, admitindo que há progresso ético na história, adverte para o facto de ele nunca estar completamente garantido, como mostra o que está a acontecer no mundo. E afirma, não vivemos num vazio arracional, vivemos numa textura espessa de razões, mas esta cadeia é múltipla, inconsistente e incompleta. E esse é o motivo pelo qual pode sempre voltar a estruturar-se. Os nossos atos não são arracionais, produzem-se por causa dos buracos que há na cadeia de razões. E a respeito disso, introduz uma importante citação do T.S. Eliot, a qual já aparece noutras obras de Zizek, e que se vai ler agora a seguir. Diz T.S. Eliot, que está aqui em fotografia do lado direito. O que sucede quando se cria uma nova obra de arte, isto é aplicável a tudo, pensamento, obras de arquitetura, obras de pintura, pensamento de todas as realidades. É algo que acontece simultaneamente a todas as obras de arte que a precederam. Ou seja, cada autor novo que faz qualquer coisa de realmente importante transforma o passado dos seus antecessores. Porque nós vamos passar a ler os seus antecessores, depois de ler esse novo autor, de uma maneira diferente, como uma espécie de predecessores daquele autor que lemos agora mais recente. Portanto, há uma retroação, não é, do presente sobre o passado. De maneira que o passado o presente é visto como causa do passado. Então, há uma inversão da ordem, porque o movimento hegeliano, que Zizek profundamente exemplifica, é um movimento circular permanente. Os monumentos anteriores, ou existentes, monumentos, quem diz monumentos é no sentido mais global do termo, as obras que a humanidade produziu, formam entre si uma ordem ideal, que é modificada pela introdução entre eles da nova, da realmente nova, é preciso que não seja apenas um epíteto muito em moda, não é dizer que tudo é novo, obra de arte, ou qualquer outra obra que nos leve a pensar as anteriores de modo diferente. A ordem existente está completa antes de chegar à nova obra. Para que a ordem subsista, depois da intervenção da novidade, toda a ordem existente deve alterar-se, nem que seja muito ligeiramente, e deste modo, as relações, proporções, valores de cada obra de arte na sua relação com o conjunto são reajustadas, e isto é a concordância entre o velho e o novo. O passado deveria, portanto, ser alterado pelo presente
tanto como o presente é dirigido pelo passado. Passado e presente são duas realidades nunca completas, nunca fechadas, nunca terminadas, estão em permanente circulação um com o outro. E cada presente, e já se sabe como não há um presente, há muitos presentes conforme a maneira de cada um e de cada comunidade ver presente, vão alterar os passados que são concebidos por essas comunidades ou por esses indivíduos que os pensam. Portanto, inclusive tenho aqui uma citação de Zizek, na obra que estamos a seguir, em que diz: veja-se o caráter contingente, histórico no seu âmago, aberto à transformação, que a realidade constitui. Ao contrário de todos os manuais que dizem que o Hegel é o fim da história, é o autor do conhecimento absoluto entendido de uma maneira terra a terra, como se fosse um absoluto final, não é nada disso. Ao nível geral, digamos político, a luta pelo passado, pela boa história, é uma luta permanente. Isso nota-se entre os historiadores, por mais rigorosos, por mais informados, por mais baseados em documentação que os historiadores estejam e devem estar. Evidentemente, eu também sou de história, também aprendi, quando era estudante, as questões da crítica interna, da crítica externa do documento, de ver o documento também como uma espécie de monumento, ou seja, como objeto material, etc. Mas, na realidade, a história está em permanente modificação retroativa. Graham Harman é o autor do terceiro capítulo, e isto é muito conhecido entre os arqueólogos, alguns que seguem muito o Graham Harman como se fosse um evangelho, quase. Zizek e a retroatividade do real. E vemos aqui a resposta de Zizek a este autor. Sobre este autor é muito interessante um artigo que também tenho aí em cima, que não posso aqui comentar, mas fica aí para quem desejar consultar. Zizek realiza uma crítica da Object-Oriented Ontology, uma ontologia orientada ou conduzida para os objetos, que já nos aparece com Quentin Meillassoux, que é o filho do célebre Meillassoux, que estudou, o antropólogo, que estudou coisas na Amazónia, discípulo de Badiou, este Quentin Meillassoux, que publicou um livro muito célebre, que eu aliás li há uns anos, já é uma edição mais recente, Après la finitude, 2006. Torna-se fundamental, porque Harman é um dos principais paladinos desta postura, que se insere, segundo Zizek, num inesperado retorno à ontologia metafísica pré-kantiana, com a sua teoria de tudo. Portanto, Zizek espanta-se como é que um autor com a inteligência do Graham Harman, que é um bom filósofo, todavia volta, em certos aspectos, talvez inconscientemente, volta a uma filosofia pré-kantiana. Harman critica Zizek pelo que entende ser o seu kantismo. E depois é curioso como há esta crítica do Harman. Zizek, diz ele, tem, a opinião de Kant de que não podemos falar da interação de duas coisas não humanas, mas somente do modo como esta interação se manifesta no pensamento. Nenhuma das modificações dialéticas de Kant feitas por Hegel ou Zizek mudará este ponto de vista, a que a Lures, diz o Harman, chamei ontotaxonomia, de que a relação pensamento-objeto é a única relação que a filosofia pode eventualmente discutir. Ora, esta ideia da relação pensamento-objeto é voltarmos ao passado, não é? Não tem nada a ver com a filosofia do Hegel, nem com a filosofia do Zizek, muito menos com a do Lacan. É impossível expor aqui todos os argumentos de Harman e as respostas de Zizek que os infirmam. Por isso é que este livro é interessante, que é um livro de diálogo. Zizek explica o que entende por retroatividade em geral. Trata-se de uma situação em que as pessoas experimentam a posteriori a sua situação como uma negação determinada, ou seja, como uma situação que mantém certa restrição, mas que passa a admitir a negação de tal restrição. Por exemplo, não poder fornecer café sem creme, uma das coisas que o Zizek conta inúmeras vezes. Há um indivíduo que entra num café e que pretende café e o empregado diz: nós não temos café sem creme, mas podemos fornecer café sem leite, porque temos leite. Podemos fornecer café sem leite. Ora, ele fornece a mesma e a pessoa que entra no café bebe a mesma só café, nem leite, nem creme adicionados. Embora o café sem aditivos permaneça o mesmo.
Mas é diferente de um ponto de vista da subjetividade, de um ponto de vista da sua significação simbólica, um café desprovido de uma coisa ou um café desprovido de outra. Talvez até saiba de maneira diferente. Ser uma mulher que acaba por tomar consciência das restrições à sua liberdade social. Uma mulher, por exemplo, toma consciência da opressão, da exploração, da subordinação ao masculino, etc., que praticamente percorre a humanidade desde o Paleolítico até hoje. Faz com que essa lógica da negação se converta retroativamente numa mudança de vida, numa consciência e ação dessa mesma mulher. Ela passa a integrar a sua visão da mulher atual e daquilo que ela quer ser como mulher e interventora no plano social, num horizonte de sentido que encarava toda a sua vida até então e é diferente agora, porque ela percebe que é milenar esse tipo de opressão de que ela sofre. E, portanto, é muito importante compreender uma realidade de uma forma crítica, porque ela depois leva à compreensão do próprio passado da humanidade, e onde ele teve sempre metade da humanidade numa posição de subjugação. Zizek explica que não partilha a ideia de que não há nada que esteja fora da mediação do sujeito. Mas, na verdade, ou na realidade, não é possível sairmos de nós mesmos, partirmos em dois, como se em cada um de nós houvesse a possibilidade desse absurdo que também persistir no pensamento de muita gente, e também no de Harman, que seria o dividirmos naquele que tem a subjetividade e perspectiva necessariamente determinadas pela sua condição de sujeito individual, porque para o Harman o sujeito é o sujeito individual e não o sujeito no sentido mais global que eu há pouco referi, e por outro lado, naquele que teria a capacidade de ser de si mesmo para observar os factos tais como eles são, que é aquilo que muitas vezes o cientista procura desesperadamente fazer, e às vezes com êxito, na medida em que vai dividindo a realidade em parcelas cada vez mais pequenas, interpõe entre ele e a realidade máquinas de observação e vai procurando ver a realidade em todas as suas dimensões, desde macro ao micro. Mas o cientista continua a passar, a processar toda a sua atividade dentro do simbólico. Daí que Zizek considera, com as suas reticências, a ideia de transcendental, inspirada em Kant, mas com uma conotação totalmente diferente. Transcendental, não tem nada a ver com transcendente, é tudo o que observamos, por muito rigorosos que sejamos, por muita tecnologia que ponhamos entre nós e a realidade, e que ocorre dentro, sempre, de um plano simbólico, que é o que permite dar sentido ao que experienciamos, da realidade cotidiana às ciências mais abstratas. Portanto, há sempre um filtro, não é? Mas esse filtro não é um filtro entre nós e qualquer coisa que está ali fora, independente de nós. Há uma dependência permanente entre isso que está ali fora e o modelo que eu tenho e faço e construo do que está ali fora e o meu próprio e a minha própria consciência, o meu próprio pensamento. Portanto, não existem duas realidades sujeito-objeto cortadas por uma espécie de, de corte vertical, mas, pelo contrário, uma permanente articulação. Não se trata, portanto, de uma incapacidade epistemológica, trata-se do modo como se estrutura e funciona a própria realidade, portanto, ao nível ontológico. E o sujeito, cada um de nós, faz parte dessa realidade. Portanto, nós não podemos nunca pôr a realidade à nossa frente como se fosse um objeto, como se fosse uma coisa objetivável, porque nós fazemos parte de nós próprios. O nosso pensamento, a nossa pergunta, as nossas questões, as nossas observações, as nossas experimentações, os nossos experimentos, não é? Sobre a realidade, qualquer que ela seja, micro, macro ou de escala normal, são sempre permeados pela nossa subjetividade. É a própria subjetividade que cria a objetividade, que objetiva. Ora, ao objetivar, está a tornar-se um elemento da própria subjetividade passado para a realidade. Não existe uma realidade em si. Já a Heidegger compreendeu isto. A incapacidade em que nos encontramos de nos objetivarmos a nós próprios, como se fôssemos mais um objeto entre objetos. Logo que começamos a pensar, já estamos lançados no mundo. E para a Heidegger, como sabemos, já estamos como Dasein, um ser para a morte, portanto, um ser tipo contrato a prazo, não é? Porque sabe que vai morrer. E isso determina toda a sua existência a partir do momento em que toma consciência.
Harman não aceita isto e por isso vem criticar Zizek, falando de que a teoria de Zizek seria uma ontotaxonomia, como se fosse essa a posição nuclear deste, numa atitude de incompreensão surpreendente num inteligente filósofo, como é, sem dúvida, Graham Harman. E Zizek explica que há uma diferença qualitativa fundamental entre o ser humano e os objetos. Muitos dos meus colegas, ou alguns dos meus colegas arqueólogos, andam fascinados ainda com isso. Ao contrário destes, dos objetos, o sujeito não existe fora da sua relação com outros, sejam eles coisas, sujeitos, processos, etc. O próprio inconsciente é interativo. O inconsciente não é uma realidade que está ali, misteriosa, estática, escondida em algum ponto do sujeito, mas é uma teia de relações simbólicas que o sujeito mantém consigo mesmo e com o mundo em que se insere, mesmo que não tenha noção disso, porque nós não temos acesso ao inconsciente. Mas o inconsciente tem também uma história. Nós não sonhamos sempre sobre o mesmo, nem os nossos sonhos representam uma simbolização de qualquer coisa de inconsciente que é sempre igual. Os sujeitos são parte da realidade, claro, mas a realidade não é um objeto em bloco, ou um universo de objetos ou outras coisas, e sujeitos situados aí fora. Essa é uma ilusão muito primária e até algo inocente. Todas as coisas da realidade, e os seres humanos nela incluídos, estão evidentemente em interação constante, em movimento permanente, de uma complexidade infinita e jamais presentificável ou totalizável. Basta ver a nossa dificuldade de presentificar qualquer momento do presente. No momento em que presentificamos o presente, ele já é passado. E Zizek conclui a resposta a Harman dizendo que todo o seu esforço nos anos mais recentes tem sido de não voltar à ontologia realista tradicional, procurando algo que lhe permita escapar à ideia de transcendental, que é diferente, evidentemente, da ideia de Kant, de condições a priori do conhecimento, que todos herdamos de Kant, mas a possibilidade que certos autores como Zizek e outros, vários, tentam fazer é criar uma metafísica pós-kantiana. Agora vem um outro autor muito importante e conhecido, especialista de Hegel, um americano todo muito consciente da sua importância, até porque publicou imensos livros, Robert Pippin, que tem aí assim à direita em cima, em letras mais pequeninas, um link para a Universidade de Chicago, onde ele trabalha, suponho que estará aposentado agora, mas onde vem a biografia dele. Que é um texto aqui chamado O Hegel de Slavoj Zizek, em que o Pippin pensa que Slavoj Zizek inventou o Hegel dele. E Zizek considera que Pippin está certo quanto à tese de Zizek de que a realidade é incompleta, em relação com o estatuto que este atribui à subjetividade. Aí Pippin dá um estatuto à subjetividade. É um hegeliano aí. Mas há um mas. Pippin propõe, porém, uma resposta diferente da de Zizek, relativamente à questão da estruturação da realidade, para que nela possa emergir a subjetividade. Para Pippin, para que tal aconteça, basta a unidade da consciência e da autoconsciência, ou seja, a percepção transcendental kantiana. Portanto, ficou em Kant. Para Pippin, a autoconsciência implica uma autorrelação dos seres humanos, capazes de dar uma justificação racional às suas ações. Pippin, articulando o seu raciocínio com Kant, recorre à interpretação de Hegel sobre a gênese. Nele, Pippin, transcendental, da autoconsciência, através de relações sociais complexas centradas no reconhecimento mútuo. Quer dizer, ele vai ler Hegel com uma visão de Kant. Volta atrás. Para Pippin, o espírito emerge a partir desta controvérsia social sobre nós próprios, não sendo necessário recorrer à ideia de buracos ou furos na tessitura do mundo, que é a base, como se vê, não só da visão lacaniana, que tanto inspira Zizek, como da visão hegeliana, que igualmente inspira Zizek. Aqui, Zizek verifica que Pippin acaba por subscrever um dualismo transcendental simplificado. Por outras palavras, diria eu, falta-lhe ter passado por Lacan. Todas as pessoas que não passaram por Lacan falham radicalmente nas suas filosofias. Peço desculpa de ser tão afirmativo, quando quase parece que dogmático, mas é para dar ênfase à ideia de que é essencial a compreensão da psicanálise na própria filosofia. E aqui tenho de citar Zizek num passo que ele faz sobre Kant.
A noção de liberdade de Kant implica uma descontinuidade na textura das causas naturais. Isto é, um ato livre é um ato que se baseia em última instância em si mesmo e, enquanto tal, não pode dar-se conta dele como de um efeito da rede causal precedente. Se aliás surge também, por exemplo, no Alain Badiou, não é? O Alain Badiou, quando faz a sua teoria do evento, o evento é qualquer coisa que não tem precedentes, que não tem causalidade evidente, que surge do nada, como por assim dizer, quase que parece um milagre. Neste sentido, um ato livre implica uma espécie de buraco na textura da realidade fenoménica, a intervenção de uma outra dimensão na ordem da realidade fenoménica. Mas, claro, Kant vai se refugiar então na realidade numénica. Não é? Claro que Kant não afirma que os atos livres sejam milagres, que suspendem momentaneamente a causalidade natural. Simplesmente produzem-se sem violar qualquer lei natural. Contudo, a circunstância da liberdade mostra que a causalidade natural não cobre tudo o que há, senão apenas a realidade fenoménica, e que o sujeito transcendental, o agente da liberdade, não pode reduzir-se a uma entidade fenoménica. Ou seja, não somos apenas um fenómeno. Portanto, a realidade fenoménica é incompleta, não toda. Facto que confirmam as antinomias da razão pura, não é? Aquelas 4 antinomias da razão pura: tempo e espaço, matéria, liberdade e Deus. Surgem num momento em que a nossa razão tenta compreender a realidade fenoménica na sua totalidade. Para Kant, este escândalo ontológico é o resultado necessário da sua viragem transcendental. O que são as antinomias da razão pura? Uma resposta sucinta: são conflitos em que a razão entra em contradição consigo mesma ao tentar explicar o cosmos. Kant apresenta 4 antinomias, divididas em 2 grupos: as matemáticas, que tratam do espaço e do tempo, e as dinâmicas, que tratam da causalidade e da existência de um ser necessário. A primeira é a antinomia da quantidade do mundo. O mundo tem um começo no tempo e limites no espaço. Perdão. Como tese. A antítese, ou seja, o contrário disso, é o mundo não tem começo nem limites espaciais, é infinito. Portanto, o espírito humano, ao pensar, depara-se com esta contradição fundamental que Kant vai referir nestas tais antinomias. Depois, a segunda antinomia diz respeito à divisibilidade da matéria. A tese é de que toda a substância no mundo é composta por partes simples e indivisíveis, como se fossem átomos, e a antítese: não há nada de simples, tudo é infinitamente divisível. Uma contradição que Kant não consegue decidir sobre ela. A decisão que ele propõe, já vamos ver. A terceira antinomia: causalidade e liberdade. A tese é de que a causalidade, segundo as leis da natureza, não é única de onde os fenómenos podem ser derivados. É preciso admitir uma causalidade livre, mas ao mesmo tempo a antítese diz que não há liberdade. Tudo no mundo acontece estritamente segundo as leis da natureza. E a quarta antinomia diz respeito ao ser necessário. A tese pertence ao mundo como parte ou sua causa, um ser absolutamente necessário. Já a antítese diz: não existe um ser necessário nem no mundo nem fora dele como causa do mundo, ou seja, Deus. Portanto, há limites do conhecimento que mostram que a razão humana ultrapassa os limites da existência possível quando tenta conhecer o absoluto, o número, caindo em ilusões inevitáveis. Ou seja, quando procura passar do fenómeno ao número, o ser humano cai em contradições, cai em dificuldades. Kant mostra, e eu agora vou tentar ler essa parte aí final, que está muito pequenina. Kant mostra que ambas as teses podem parecer certas se acharmos que o mundo que vemos, fenómeno, ou fenómenos, é a realidade absoluta, número. A solução para as duas primeiras antinomias, as matemáticas, é que ambos os lados estão errados, pois o mundo infinito ou finito não existe como objeto real fora da nossa experiência. A solução para as duas últimas, dinâmicas, é que ambos os lados podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. A natureza rege o mundo físico, mas a liberdade pode existir fora do espaço e do tempo no plano moral. Portanto, relega a questão para o plano moral. Conclusão: na verdade, não resolve essas antinomias. Para Robert Pippin, diz Zizek na mesma obra, Robert Pippin, que está aí uma fotografia dele em cima à direita, a incompletude ontológica da realidade abre espaço
para atos de liberdade abismais, que não estão baseados em qualquer deliberação racional, pois se localizam nos interstícios do ser. Ora, para Zizek, parece haver aqui, por parte de Pippin, uma incompreensão de Hegel, relativamente ao pensamento ético deste. O sentido dos nossos atos, para Hegel, não é uma expressão da nossa intenção interior, mas segundo a retroatividade do sentido, que várias vezes aludi, tema fundamental em Hegel e Zizek, esse sentido só ocorre depois, de acordo com o seu impacto social, que é o que dá, retrospectivamente, sentido à contingência desses atos. Assim, acentua Zizek, um ato não é abismal no sentido de estar baseado num motivo qualquer, mas no sentido circular que postula retroativamente as suas motivações. Não é? Portanto, retroativamente é que nós acabamos por compreender, ou tentar compreender, as motivações dos atos anteriores, quer em relação à história em geral, aos acontecimentos, quer mesmo em relação a nós, onde forjamos uma teoria necessariamente ficcional do nosso passado. Um verdadeiro ato de intervenção simbólica nunca se produz como resultado de um cálculo estratégico, como se percorresse ou considerasse todas as motivações possíveis e escolhesse o rumo de ação mais apropriado, como os planeadores andam sempre aí a propor, não é? Planear o futuro e tal. Um ato não é autónomo apenas porque aplica uma norma pré-existente, mas também quando, no próprio ato de aplicar uma norma, acaba por criar essa norma. Portanto, muitas vezes temos que estar perante uma indecidibilidade e perante a indecidibilidade de escolher, que é um ato um pouco louco, digamos, precipitado sempre, mas é a vida leva-nos a precipitações, não é? O próprio namoramento, todos nós conhecemos bem, é uma precipitação, não sabemos o que é que ali vai dar, mas temos que o fazer e depois começamos a criar retroativamente explicações, por isto, por aquilo, por aquilo. Um outro ponto de discordância com Robert Pippin, que se dizer que considera o mais importante deles, das discordâncias, diz respeito à reforma da sociedade burguesa, tal como a encara aquele professor da Universidade de Chicago. Essa reforma é, para Zizek, abstrata, no sentido hegeliano. Ora, no sentido hegeliano, uma coisa abstrata é uma coisa que não tem sentido. As coisas só se tornam com sentido quando se tornam concretas. Tanto que ele tem aquelas salvas expressões, universalidade abstrata, é uma afirmação geral de caráter não comprovável, portanto não tem sentido, e a universalidade concreta, que essa sim se pode dar um exemplo concreto que a vem confirmar. Portanto, ignora a tendência do capitalismo global contemporâneo. Pippin considera que aquela sociedade é fundamentalmente autocontraditória, mas isso, nota Zizek, é uma tese universal de Hegel, que se aplica a todas as sociedades para Hegel, não só as sociedades, todos os seres humanos, todas as coisas, todas as afirmações são autocontraditórias. Cada coisa contém em si o seu oposto. Isso é o coração mesmo da perspectiva do Hegel, que é a sua grande inovação na história da humanidade. Portanto, Hegel tem uma visão fabulosa, não é? Ele tem a visão do Estado racional, mas esse Estado racional não é nenhum Estado puro, fabuloso, definitivo. Alguém me chamou? Não. Por isso, para Zizek, Hegel estava perfeitamente consciente de que a sociedade não experimenta melhoras graduais, mas está exposta a inesperadas modificações, que podem, por exemplo, transformar a ideia de liberdade, uma ideia central para Hegel, no seu contrário. Mesmo uma resposta modesta, entre aspas, pode descambar facilmente numa situação tal em que até ela se veja impedida de se concretizar. E por isso Zizek afirma, relativamente, por exemplo, à Revolução Russa de 1917, que naturalmente se tivesse sido contemporâneo dela, Hegel teria imediatamente compreendido a lógica da inversão verificada entre a promessa emancipatória da Revolução de Outubro para o pesadelo stalinista que se lhe seguiu. A inversão da heroica dedicação de Lenin, segundo aquela época inicial, no culto do líder stalinista que se lhe seguiu, ou, no mundo contemporâneo, a ascensão do fundamentalismo religioso no meio da permissividade consumista. A sociedade que se dedica ao prazer, que se dedica ao gozo e que segue aquela injunção, não é? Goza, 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 consome, 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 até te consumires todo. A sociedade do consumo em que vivemos é realmente, ao mesmo tempo, a sociedade do fundamentalismo religioso, dos fundamentalismos religiosos e da propagação das seitas e das sub-religiões por todo o mundo.
Nunca a religião foi tão importante, porque ela é como que para as pessoas uma espécie de consolação, não é? De uma realidade anárquica em que o mundo se encontra, de uma realidade totalmente desorganizada em que o mundo se encontra, não é? Própria do neoliberalismo. Zizek responde também à crítica de Robert Pippin, que lhe dirige quanto à noção de pulsões puras, argumentando que Hegel negou tal ideia filosófica de coisa pura. E Zizek, a esse respeito, pergunta: não é a guerra, ou o modo como Hegel a conceptualiza, a reafirmação da essência pura do Estado, em contraste com o seu conteúdo particular? Portanto, neste momento, há imensos movimentos pacifistas e são normalmente levados a cabo por pessoas bem intencionadas. Mas essas pessoas são inocentes, não compreendem que a guerra é o outro lado, ou o ódio, ou a rivalidade, ou a conflitualidade, é o outro lado da moeda do amor, da caridade, do bem para o outro. Não é? A guerra é absolutamente típica do ser humano e cresce com a própria civilização. Nunca houve guerras tão mortíferas como no século XX e século XXI. Portanto, à medida que a tecnologia vai avançando, quais são as primeiras máquinas que se fazem logo? Máquinas para dar cabo do inimigo, ou para os Estados se defenderem, ou os impérios se defenderem. Neste sentido, não é um impulso para a guerra um caso exemplar da pulsão de morte pura, portanto, uma negatividade que habita o ser humano, que digamos, não é querer a morte, mas é querer a rubris, querer o extremo. É um ser exagerado, não é? É um ser do exagero, é um ser que se atira para a frente. Ou seja, Hegel não podia ter previsto a ameaça que uma guerra generalizada poderia constituir no nosso tempo, à própria sobrevivência da humanidade, que é aí que estamos. Mas isso não torna caduco o pensamento básico de Hegel sobre a guerra. Exige apenas que o repensemos agora no nosso presente. Uma outra autora, que já não está naquela secção do livro sobre ontologia, mas inicia a parte da psicanálise, é Hilary Neroni, que eu não conhecia, professora de estudos de cinema e televisão na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos. Apesar do título do seu capítulo neste livro, O Edifício Sem Alicerces de Zizek, a crítica da ideologia como escolha existencial, apesar desse facto, parecendo que vai criticar Zizek, dizendo que ele não tem alicerces, pelo contrário, vai elogiá-lo precisamente por não os ter. Pode, à primeira vista, anunciar uma crítica a Zizek, mas ele é antes o contrário. Diz Zizek, não estarei talvez de acordo com tudo, porque há coisas que talvez Zizek não tenha estado a ver, ou tenha sido gentil para a senhora não a criticando. Nem tudo é muito bom neste artigo, mas há coisas interessantes. Um excelente resumo sistemático dos meus pensamentos dispersos sobre a ideologia, diz Zizek. E por isso vale a pena destacar alguns aspectos do mesmo capítulo, úteis aqui ao nosso objetivo, a caracterização do pensamento deste filósofo. Note-se que está, como outros colegas seus dessa área de estudos, evidentemente muito influenciada pelo pensamento do autor e análise, ou seja, Zizek tem tido uma grande influência nos estudos de cinema e, de uma maneira geral, nos estudos culturais, não é? Literatura também, teatro, cinema, ópera, todos esses campos, Zizek é muito influente. O pensamento zizekiano. Só que esta autora nem sempre capta em toda a dimensão o pensamento de Zizek, mas isso é próprio destas pessoas que vêm de áreas não filosóficas. Refere a abrir que a teoria da ideologia é o contributo mais importante de Zizek para o pensamento contemporâneo. Acho que sim, considerando que ele acentuou que nunca tinha antes sido explicitamente desenvolvido o facto da ideologia só funcionar eficazmente quando, ou porque ela é inconsciente. Este ponto é de facto crucial, toca num dos aspectos-chave da importância do pensamento de Zizek. A ideologia não é um conjunto de ideias conscientes. Nela está implícito o conceito de negação, diz a Voll, e uma faceta obscena que é o seu reverso e que explica o poder de influência libidinal que a ideologia tem sobre os sujeitos. Os sujeitos não são conduzidos por ideias racionais, são conduzidos também por ideias ou por comportamentos que são de natureza e de origem inconsciente e têm, portanto, a ver com impulsos libidinais que não são controláveis. Estes, em geral, não se dão conta de que as suas crenças mais inabaláveis são produto desse inconsciente ideológico. Há um consciente ideológico que não controlam,
que de modo algum se apodera até dos mais prevenidos. Por exemplo, enquanto que nas décadas de 60 e 70 do século passado, desafiar com um insulto à autoridade era um gesto radical, maio de 68 em França, por exemplo, nós vemos o Cohn-Bendit na capa de um dos seminários de Lacan, a desafiar com um sorriso um polícia que estava a intervir numa manifestação lá de maio de 68 em Paris. Hoje é a própria autoridade que se tornou obscena, bastante pensar em Trump, Bolsonaro ou Putin. Isto, diz a autora, confunde as próprias pessoas de esquerda relativamente ao modo de se revoltar contra uma autoridade que usa os sinais da própria revolta. Veja-se, acrescento eu, algum comportamento ambivalente relativamente a uma figura como Putin, que certos nostálgicos da União Soviética tendem, aparentemente pelo menos, a tolerar ou a não combater, apesar da sua óbvia característica oposta à da ideologia oficial da URSS, na qual admite que ainda haja pessoas, enfim, com a nostalgia desse tempo, à exceção do seu comum totalitarismo. O que há entre hoje e o passado ali, e até antes, no tempo dos czares, é um totalitarismo terrível. É por isso que a crítica da ideologia se torna tão crucial para perceber as mudanças que as instâncias de poder, e muitas vezes de opressão, vão experimentando e, consequentemente, compreender também que a sua crítica já não pode ser a mesma de outrora, se não é flácida e ineficaz, fazendo o jogo dos novos poderes adotados pelo capitalismo em toda a parte. Tal crítica só é possível no cruzamento do social e do psíquico, que nenhum teórico tinha conseguido concretizar tão eficazmente como Zizek, fazendo dos dois aspectos, como diz a autora, um conceito único. E daí a excepcional importância desta obra. De facto, é verdade, não é? Quer dizer, Zizek vai buscar à sua formação política e ideológica uma série de autores, incluindo o próprio Marx e Hegel e outros, muitos outros autores que ele fala, não é? E vai articulá-los com o pensamento lacaniano. E é nesse momento que se dá o curto-circuito, não é? E que aparece algo de original que nunca tinha sido feito, que é Zizek. E acrescenta isto, desde logo as primeiras obras, desde logo a tese que ele fez em Paris, com o Jacques Alamire. E acrescenta, a teoria da ideologia de Zizek não é apenas a base do seu próprio projeto político, também fornece as orientações, articulando as suas limitações inerentes, de qualquer projeto de esquerda contemporâneo. No fundo, Zizek é um autor que é extremamente otimista e, ao mesmo tempo, muito hegelianamente, é extremamente pessimista, porque ele não vê nenhuma maneira de resolver o problema contemporâneo das terríveis situações que se afrontam no mundo. Perante isto, posso afirmar agora eu que a autora compreendeu de forma clara a importância crítica deste pensador, compreensão que, por vir de fora da filosofia, não surpreende, porque a visão clara ocorre muitas vezes no exterior da formatação profissional, suportada pela ideologia dos que aprofundaram apenas um determinado domínio, mesmo que seja, neste caso, a filosofia. Há muitos filósofos que detestam o Lacan. Vão ler o Lacan, não percebem nada, não arranjam um explicador, um lacaniano que lhes explique, e abandonam aquilo. Mesmo filósofos muito bons, não é? Tanto agora como no passado. Portanto, de facto, santos em casa não fazem milagres, costumo dizer, não é? É necessário muitas vezes vir de um domínio diferente para se perceber a novidade que está aí, à nossa vista, mas é preciso ter a vista límpida. Predecessores da crítica da ideologia. A crítica da ideologia é um dos elementos fundamentais de toda a teoria zizekiana. Karl Marx. Para Marx, a ideologia que naturaliza relações de desigualdade desaparecerá com a dissolução destas na futura sociedade comunista. Veja-se o aspecto, digamos assim, escatológico, não é? Absolutamente mirífico, desta maravilhosa sociedade futura, em que já não haveria qualquer tipo de desigualdade, em que não haveria até eventualmente qualquer tipo de antagonismo. Hoje todos sabemos que de uma forma qualquer de hierarquia existirá sempre, tanto quanto podemos imaginar. Já existia desde o Paleolítico, desde que o ser humano foi capaz de conceber a possibilidade de conservar alimentos fora da época da apropriação destes. O ser humano imediatamente se reproduziu a maior escala e começou logo a sedentarizar-se. Portanto, ia criar, evidentemente, diferenças entre mulheres e homens e entre homens de estatutos diferentes no conjunto da sociedade. Por exemplo, os velhos que ficavam no acampamento muitas vezes com as mulheres, imaginamos nós,
que estavam a tratar dos filhos, etc. E os caçadores iam para as ações, já no Paleolítico, certamente, para as ações extremamente árduas de caçar animais aqui na Europa, por exemplo, de grande porte. Não é? Mas para Zizek são os próprios sujeitos que, ao relacionar-se com a estrutura ideológica, a geram e a perpetuam, sem mesmo perceberem. Para Marx, quando o proletariado perceber que são as estruturas capitalistas que criam a falsa consciência, bem como o fetichismo da mercadoria, que se baseia no investimento subjetivo equivocado no mercado produzindo gozo, as pessoas vão comprar coisas, não estão a pensar na questão do fetichismo que as move. Compreenderá o caráter erróneo dessa ideologia, isto para Marx, que reifica, ou seja, transforma numa coisa a relação entre as pessoas como a relação entre coisas. Não, mas é crucial perceber que estas formas de consciência enganada e equivocada estão baseadas no inconsciente, elemento crítico que no seu tempo Marx não podia integrar na compreensão do ser humano, porque Marx viveu antes de Freud e, portanto, Marx viu muita coisa interessante no capitalismo, compreendeu bastante bem o funcionamento dele, mas não compreendeu o funcionamento subjetivo dos sujeitos que vivem dentro do sistema capitalista, que hoje em dia é o sistema mundial. Para Altio C, um outro autor marxista, muito mais recente, morreu em 1990, aliás, infelizmente suicidou-se, existe uma causalidade estrutural entre as condições de existência e os sujeitos, tal como em Marx e, aliás, como em Zizek. Mas não existe um determinismo entre a infraestrutura económica e a superestrutura ideológica. De facto, era uma coisa que já se discutia quando eu era rapaz no liceu, não é? Não provavelmente à vista dos outros, porque vivíamos num regime ditatorial, mas entre nós discutimos muito isto. Então, tem razão a sociedade ser dividida numa infraestrutura económica que determina a superestrutura ideológica. Isso é, digamos assim, um mecanicismo muito elementar e muito redutor. É que os indivíduos têm, com as suas condições de vida, relações imaginárias, diz-nos o Althusser, que ofuscam e complicam as determinações reais. Por isso, há que considerar a componente subjetiva. E Althusser, sendo ele um autor muito diferente, que acabou por discordar de Lacan, não é? Mas deu a Lacan a possibilidade de dar as suas aulas lá no sítio onde Althusser ensinava. E este livrinho que está aqui, cor de laranja em baixo, é Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. Um livro que foi muito lido aqui depois do 25 de Abril, editado pela editorial Presença, que aliás vendia bastantes livros no Brasil. Eu sei isso porque nós também publicámos um livro nesta coleção, eu e outros amigos meus, e na altura, quando éramos muito novos, e de facto este livro foi um livro muito lido aqui, e que me influenciou também na altura. Mas havia sempre uma certa insatisfação, porque havia qualquer coisa que não estavam bem a tocar no nó do problema. E é por isso que eu me interesso muito pelo Zizek, porque ele finalmente vai desenvolver uma crítica à própria teoria althusseriana, a chamada teoria da interpelação, que está aí a negrito, segundo a qual a ideologia em que o sujeito vive imerso e toma como sua, imaginariamente, faz com que, ao ouvir uma interpelação, uma chamada, nomeadamente por uma voz imperativa ou de autoridade, olha lá você aí e tal, o sujeito toma logo essa interpelação como dirigida a si. E, por exemplo, ao virar-se para o lado de onde julgou vir a voz da interpelação, o indivíduo revela-se agora como um sujeito, sim, mas também como um subordinado. Torna-se, à vista geral, um assujeitado. Torna-se sujeito no sentido de sujeitado ao Estado e aos seus aparelhos ideológicos, dos quais a autoridade, evidentemente, é um deles, a escola e várias instituições que o Althusser trata aí nesse livro. Para Althusser, a subjetividade é o resultado da interpelação ideológica. Ora, não é assim. A subjetividade é qualquer coisa de muito mais profundo e muito mais antigo no sujeito, no ser humano. Althusser tem um handicap na sua teoria. É que não considera o inconsciente em toda a sua importância no dinamismo que lhe conferiram Freud e Lacan, embora não o desconheça. Todas as pessoas, por mais inteligentes que sejam, que desconheçam a importância do inconsciente, ficam logo castradas, mas no sentido vulgar do termo. Não conseguem estabelecer uma teoria coerente da sociedade e do ser humano. Porém, consideram ainda como algo separado da interpelação ideológica que criaria o sujeito. Como escreve Hilary Neroni, ele, portanto,
Althusser, não consegue ver que algo no inconsciente resiste à interpelação e que esta resistência é a própria subjetividade. Há qualquer coisa na subjetividade dos sujeitos que resiste, de certo modo, a essa interpelação, que não fica completamente assujeitado. O contributo de Freud para a compreensão da ideologia, através de uma concepção dinâmica do sistema psíquico, foi importante, mas neste aspecto, parco, prosseguindo nós agora a leitura do texto de Hilary Neroni. De facto, não se pode ver em Freud uma teoria do mundo psíquico como se fosse um iceberg, em que a parte imersa é a fundamental e a consciência apenas, a parte visível é imersa. Freud não aponta para esse modelo subposto, estratigráfico, simplista e esquemático. Antes é mais válida, segundo a autora, a metáfora do globo ocular, no qual não há qualquer parte submersa nas profundidades. Ou seja, de facto, a psique, id, eu, super-eu, considera Freud, não tem em absoluto uma fundação ou base, alicerce. Trata-se, pelo contrário, de um sistema dinâmico relacional, que é a parte mais interessante, e no qual os pensamentos se movem de uma área para outra. Estamos, portanto, perante relações ativas, dinâmicas, e não perante uma imagem parada e com uma base fixa ou rígidos alicerces, como pareceria decorrer da imagem do iceberg. Assim, conclui a autora, esta estrutura do sujeito é muito diferente da ordem social de Marx, na qual há uma infraestrutura económica, como se fosse a parte imersa do iceberg, que determina todas as permanências ou mudanças da superestrutura, como se fosse a parte visível do iceberg, a tona d'água. E numa expressão feliz, a autora chega a dizer que a ideia do iceberg pode descrever a teoria, para descrever a teoria freudiana, é uma tentativa de marxizar, digamos, de tornar um pouco marxista, a psique, numa tendência para tornar a teoria freudiana uma visão rígida, como de certo modo, e só até certo ponto, foi a de Marx, apesar da sua genialidade. E Neroni cita mesmo o próprio Freud, obras completas, etc. Quando escreve, não se deve conceber esta separação da personalidade num eu, num super-eu e num id, delimitada por fronteiras rígidas. Não podemos explicar a peculiaridade do psíquico através de contornos lineares, como no desenho ou na pintura primitiva, mas sim através de campos coloridos que se fundem uns nos outros, em esbatimentos, não é? Tal como fazem os pintores modernos. Ou seja, esta imagem do iceberg é uma imagem redutora, é uma imagem, é uma metáfora que ilustra a mente humana. A ponta visível acima d'água é o consciente, pensamentos atuais, logo abaixo a parte submersa corresponde ao pré-consciente, memórias facilmente acessíveis, e na base profunda e oculta está o inconsciente, desejos reprimidos e impulsos. Como se sabe, Freud teve estas duas tópicas, a primeira que considera o consciente, pré-consciente e consciente, está em inglês, e a segunda que é o id, superego e ego, as três instâncias da psique. Portanto, e como acentua Neroni, o inconsciente está em relação dialética com a consciência e o pré-consciente. É poroso, não há um fundamento sólido da psique, como se tratasse das infraestruturas de um edifício, ou a psique fosse constituída por camadas sobrepostas, como numa estratigrafia. De igual modo, quando Lacan, contemporâneo do estruturalismo influenciado por ele, relê Freud, ele não vai pensar num modelo rígido de vida psíquica. Escreve Neroni. Para Lacan, encontramos o inconsciente no campo visual, sob a forma do olhar, e experimentamos nos objetos que desejamos, especialmente a desconexão entre o objeto causa do desejo e o objeto de desejo. E a autora acrescenta: o impacto de Lacan na nossa concepção do sujeito foi tremendo, mas a má interpretação da teoria de Freud muitas vezes continuou a desenvolver-se e informou vários modos de pensamento, incluindo a forma em que vários teóricos, entre eles Althusser, concebem a ideologia. É Zizek aquele que traz uma compreensão do sujeito psicanalítico para o quadro da teoria da ideologia. Na sequência do que tem afirmado Neroni, Zizek vai, pois, introduzir algo de fundamental nesta sequência de tentativas contemporâneas de compreender o humano e de compreender a ideologia, que é central para a compreensão do humano. Escreve aquela autora: o conceito de ideologia de Zizek aparta-se de Marx e de Althusser em direção a Hegel e Lacan. A teoria do sujeito e a teoria da ordem social enlaçam-se na obra de Zizek. O sujeito é aquele que a boa psicanálise nos ensina, Lacan,
e a estrutura social é concebida através da dialética de Hegel. Assim, a ordem social, e em particular a questão da autoridade, tem de ser compreendida na interseção de Hegel e Lacan. Nada de surpreendente se o próprio Lacan já tinha percebido as afinidades para muitos insuspeitadas de Kant, o moralista rigoroso, com Sade, o libertino filósofo. O célebre texto de 1963, que está incluído nos escritos de aquele calhamaço do Lacan, chamado Kant com Sade, em que, de uma forma absolutamente genial, Lacan compreendeu que havia uma verdade de Kant que era Sade. Portanto, ambos submetidos a uma rigorosa disciplina na organização da sociedade, a Kant como um moralista rigoroso, é? E Sade como um debochado, se quisermos, ou um, como é que se diz naquela época, libertino, que sujeitava ou organizava as suas narrativas segundo uma razão, segundo uma organização racional moderna, que compara bem com toda a organização racional de Kant, só que Sade tinha uma visão tão diferente, um ambiente tão diferente, que raras pessoas se iriam lembrar de articular Kant com Sade, mas é isso que faz, de facto, o Lacan neste texto absolutamente excepcional, e que, aliás, um autor deste livro, o Dani Nobus, que depois adiante aparece e Zizek valoriza, vai precisamente dizer que Kant com Sade é o texto mais difícil de Lacan, praticamente ilegível, segundo o próprio Lacan, embora outros digam, e eu já tenho tido essa experiência, que há um texto ainda mais complexo de Lacan, que é L'Étourdi. Enfim, o eturdito, não existe tradução portuguesa, não é eturdido, é eturdito, é uma expressão ou uma palavra que, mais um dos neologismos dos muitos que Lacan inventou. Como vê Lacan o superego, ou superego, como uma instância ligada ao grande outro, à corporização, que é uma entidade que não existe, mas que nós concebemos. E, portanto, a partir do momento em que concebemos, a nossa imaginação, ela existe como uma fantasia. Não é? A corporização da autoridade fantasiada sob a forma individual e coletiva da nossa procura, vã, mas eficaz, de um ente supremo que enquadra a vida social e todas as suas tensões. Daí a extensão enorme das crenças religiosas, que hoje em dia constituem uma espécie, permita-se uma expressão, e sem ofensa de ninguém, entre aspas, uma espécie de supermercado de ideologias religiosas. Esta articulação entre a psique individual e uma comunidade ou sociedade no seu conjunto, o facto de não poder entender uma sem a outra, é fundamental. Escreve a autora: teorizar o grande outro permite a Lacan mostrar como e porquê as estruturas sociais dominantes chegam a poder existir. Mas estamos aqui a um nível puramente simbólico. O grande outro, afirma Lacan, no fundo não existe. Porém, atua, mesmo não existindo, ao nível da nossa crença nele. É a mesma coisa que Deus para um ateu. Ou seja, Deus para um ateu não existe, não é? Mas para uma pessoa crente existe, e de que maneira? E, portanto, atua enormemente na vida dessa pessoa. Portanto, pode haver entidades, isso é que mostra o aspecto fantasioso, ilusório da realidade e da nossa concepção do mundo e do outro mundo, etc., o caráter fantasioso de que o ser humano, ser frágil, precisa de se refugiar, precisa ter um teto, precisa ter um guarda-chuva, precisa ter um pai. E por isso vai criá-lo, seja qual for. O grande outro, afirma Lacan, não existe, porém, atua ao nível da nossa crença nele, a qual, retroativamente, provoca a sua existência e permite o exercício legítimo da autoridade. Os milhões de pessoas que se deslocam a determinados santuários para cultuar a imagem de uma santa, não é? Podemos dizer que aquilo é uma alienação. Mas, com um pouco de respeito das pessoas, podemos dizer de outro modo que o facto de ali se reunirem milhões de pessoas, milhares de pessoas ao longo do ano, em certos momentos do ano, é uma realidade viva que faz com que essa entidade que elas cultuam, a que elas prestam culto, passe a existir pela própria presença e crença dessas pessoas ali. Portanto, não podemos
e não devemos, penso eu, ser intransigentes perante aqueles que têm concepções diferentes das nossas, desde que não sejam agressivos. E Neuroni inteligentemente acrescenta sobre o grande outro. É uma autoridade que funciona exclusivamente sobre a base da obediência que o constitui e na qual se apoia. A situação social opressiva do sujeito está baseada no seu desejo de seguir o grande outro, de crer no grande outro. E não é assim tão fácil enfrentar esse desejo. É na base desta noção de que é o sujeito que constrói inadvertidamente, sem ter consciência disso, muitas vezes, as condições da sua própria manipulação, que Zizek constrói a sua teoria da ideologia, assenta em Hegel e em Lacan. As estruturas sociais e a psique individual têm de se cruzar numa explicação que articula a materialidade do mundo, as estruturas sociais e a psique individual. Só podia fazer isto uma pessoa que compreendesse bem os dois autores, o que não é fácil, porque ambos são difíceis de interpretar. E Hegel foi durante muito tempo mal entendido, mesmo mal traduzido, mesmo repudiado na pátria de Lacan, a França. Teria de ser um outsider, vemos-lo agora, um homem vindo da periferia da Europa, neste caso a Eslovénia, a estabelecer essa ligação, autêntico ovo de Colombo, com base no conhecimento íntimo de Hegel, necessário num país comunista onde ele nasceu, a Jugoslávia, não é? Na medida em que a Eslovénia fazia parte da antiga Jugoslávia, em que Marx era imperativo e para o seu estudo se exigia o de Hegel, a célebre versão materialista do idealista Hegel, na vulgata superficial e oficial do marxismo-leninismo, e ao mesmo tempo um país com alguma abertura ao Ocidente, que era a Jugoslávia do Tito, e que permitia às pessoas virem até, por exemplo, Paris, França, onde pontificava Lacan, pois Lacan morreu, mas pontificava o seu sucessor, Jacques Alamillet, e a subversão extremamente criativa e radical da psicanálise freudiana, que foi originária em Lacan. Essa é a chance histórica, não só de Zizek, como também dos seus companheiros de Ljubljana, a capital da Eslovénia, que puderam sair para o Ocidente e estabelecer o curto-circuito produtivo entre a psicanálise e o novo hegelianismo, onde também temos de incluir Mladen Dolar e depois a sua ex-aluna Alenka Zupanzik e muitos outros mais jovens que agora seguem esse produtivo, crucial filão do pensamento. Neroni diz-nos que para Hegel o movimento da história social é também o movimento do indivíduo que procura atingir a liberdade. Nesse caminho para o saber absoluto, não há um ponto de partida, não há um fundamento, como se fosse um alicerce sólido de um edifício que se prolongaria depois para os sucessivos andares superiores. Mas não há também um fim, o saber absoluto é uma espécie de harmonia, eventualmente ficcionada, que cada indivíduo ou cada comunidade, numa certa altura, procura forjar, não é? E que lhe dê uma explicação minimamente inteligível da realidade. Mas não é nunca, é nesse sentido que ele é absoluto, é completo, completa-se, é coerente, digamos, mas não é um saber definitivo nunca, porque o saber em Hegel é eminentemente histórico, é eminentemente próprio para ser ultrapassado. É apenas o pensamento deste momento. Assim, Hegel é um filósofo da retroatividade. Eu não sei o nome, vou ler. Nash Traglichkeit, conceito que aparece com muita importância em Freud. O que significa isso? Recorremos a uma explicação simplificada, mais uma vez, da inteligência artificial, aí enganei, pois um I e um S, da Google. A lógica temporal dialética de Hegel inspirou diretamente esse conceito psicanalítico. Na filosofia hegeliana, o significado completo de um processo só é compreendido a posteriori, isto é, no seu final, através de um olhar retroativo. O fim revela a verdade. O percurso do desenvolvimento, seja da consciência ou da história, parece confuso no início. Apenas quando o processo se completa, a totalidade ganha sentido e revela o que estava latente desde o princípio. Comentário meu. Aqui acho que a autora meteu um bocadinho o pé na argola. Não se trata bem de algo estar latente desde o princípio, porque senão teríamos que admitir que, mesmo antes das coisas se passarem, de chegar a uma conclusão, já estava latente lá qualquer razão no princípio. Não. Desse algo só vir a revelar-se com o tempo. Tal algo só aparece à nossa compreensão como latente depois. Mas trata-se de uma ilusão retrospectiva, pois o início, cada presente, é sempre contingente,
prenhe de diversas possibilidades. Não existe nada lá definido em estado de latência, mas um processo aberto. Todo o processo histórico é um processo aberto, nós não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, dizer que está qualquer coisa latente depois de algo acontecer e considerar que essa coisa latente é a causa disso que vai acontecer é um erro anti-hegeliano. Este processo aberto só tarde foi compreendido como característico do pensamento de Hegel, é um processo aberto. Por isso é que se fala de tal coruja de Minerva, não é? Na célebre frase de Hegel sobre a filosofia, aparece no prefácio da Fenomenologia do Espírito e também na introdução aos princípios da história do direito, a coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer. Isto significa que a compreensão e a teoria só surgem depois da realidade histórica ou o evento já se terem concretizado. O entendimento chega sempre nas extraglish, depois do evento, para organizar e dar sentido à experiência. Marx adotou uma perspectiva evolucionista e teleológica da história. Hegel, ao contrário, percebeu que a história só se pode conceber retroativamente, porque é cada presente que estabelece o passado, que lhe dá sentido, e não ao contrário. Esta é, segundo a autora, e creio que tem toda a razão, a grande diferença entre os dois autores. A história não nos permite conceber o futuro, porque nos ensina precisamente que cada presente pode dar origem a desenvolvimentos ulteriores muito diferentes uns dos outros. O que aparece como contingente num determinado momento resolve-se mais tarde num desfecho que é largamente imprevisível. À inexistência do grande outro, lacaniana, junta-se em Zizek a noção hegeliana de que a substância é também sujeito, como já vimos antes, e haveremos de ver com mais detalhe, porque é nuclear esse ponto. Tanto a psique como a realidade social são realidades desprovidas de uma ordem ou fundamento. Assim, qual a razão de ser da ideologia? De onde surge? Dos antagonismos sociais, uma vez que o tecido social é percorrido por tais antagonismos, por brechas, que nunca constituem uma totalidade. A sociedade é estruturalmente não toda. A ideologia tem o papel de obscurecer, de tapar, de velar esta realidade sempre falhada. E os antagonismos sociais são um produto de tentativas diversas de eliminar, de superar essa falha. Como as pessoas têm muita dificuldade de viver perante um abismo, perante uma falha, elas imaginam, criam e creem profundamente em entidades superiores que as podem, de algum modo, tranquilizar. Para Hegel, a contradição, a negatividade, é intrínseca à sociedade e também ao sujeito. São realidades sempre em tensão. Contudo, a este respeito, devo referir que a teorização de Neroni não parece correta, quando afirma que, para Zizek, o antagonismo tem uma natureza externa e para Hegel interna. Creio que essa ideia é um erro da autora. Vejamos a questão mais em detalhe. Embora existam diferenças cruciais entre as perspectivas de ambos, tanto para Hegel quanto para Zizek, o antagonismo e a negatividade são estruturais, ou seja, são intrínsecos e constituem o próprio núcleo tanto do sujeito como da sociedade. A compreensão destas dinâmicas reflete-se da seguinte forma, segundo a inteligência artificial da Google. Para Hegel, a contradição é imanente, é interna. Para Hegel, a contradição e a negatividade não são um erro do pensamento ou uma interferência externa. A contradição é o motor da própria realidade. Ou seja, a realidade movimenta-se, está em permanente devir, porque nela há contradições constantes. Tudo o que existe só se mantém vivo e em movimento porque contém uma contradição interna que o força a superar-se. O indivíduo e a sociedade não são harmoniosos por natureza. O espírito, a razão, desenvolve-se através de decisões e rupturas constantes. A negatividade é o trabalho interno que quebra qualquer identidade estática e, portanto, permite, precisamente, esse desenvolvimento, esse movimento para a frente que sempre a vida constitui. Para Zizek, o antagonismo também é estrutural, interno. Zizek, ao reinterpretar Hegel através da psicanálise lacaniana, concorda que a contradição é a base da realidade. A diferença principal é como no meio esse limite. O real inalcançável. Zizek não vê a contradição como algo que se resolve ou se suprime harmoniosamente no fim, ao contrário da leitura tradicional de Hegel, leitura hoje totalmente superada e equivocada. Para Hegel existe um real traumático, uma falha estrutural, que é constitutivo do sujeito e da sociedade. A falha interna, o antagonismo social não vem de fora, por exemplo, de um inimigo externo. Surge porque a nossa própria realidade simbólica é intrinsecamente incompleta e falhada.
Para Zizek, o sujeito não é um ser fechado e harmonioso que é perturbado por algo exterior. O próprio sujeito é essa falha, ou ausência ontológica interna. Eu depois pedi a este autor, cujo vídeo vi e de que gostei no YouTube, Robert Vine, pedi-lhe autorização porque eu transcrevi, como já tenho feito com outros vídeos, tudo o que ele disse e traduzi em português. Não digo que possa concordar ou discordar de tudo aquilo que está nos slides que vêm a seguir e que já já é um pouco tarde para os comentar como deve ser, mas de qualquer maneira vou passar e fica no vídeo com a ideia de que é um tema para pensar. Robert Vine publica um vídeo chamado Zizek on Hegel's Concept of Absolute Knowledge. E eu fui autorizado a utilizá-lo aqui, traduzido por mim. A interpretação, diz o autor, a interpretação de Slavoj Zizek do conhecimento absoluto de Hegel assenta numa única afirmação radical. O cerne do sistema de Hegel não é a reconciliação, a harmonia, nem o domínio conceptual, mas um núcleo traumático de negatividade que nunca se dissolve. Acho que está completamente certo. O que Hegel denomina negatividade absoluta, Zizek ele identifica com a pulsão de morte freudiana lacaniana, uma instância cega, repetitiva e não teleológica, que tanto constitui o sujeito como impulsiona a dialética para a frente. Nas mãos de Zizek, Hegel torna-se o pensador não da totalidade, mas de uma fenda irredutível no próprio ser. Também está certo. Para Zizek, o olho puro de Hegel não é um eu substancial, nem uma alma metafísica, nem sequer um ponto estável de consciência. É um vazio, um rasgão no tecido do ser, uma negatividade que se relaciona consigo mesma. Esta negatividade não é meramente epistemológica, uma incapacidade de conhecer a coisa em si, mas ontológica. Também está correto. O sujeito é a lacuna na própria identidade da substância. Zizek equipara esta negatividade hegeliana diretamente à pulsão de morte. Em Freud, a pulsão de morte é a compulsão à repetição, a existência de uma força, não biológica e não adaptativa que perturba a homeostase do organismo. Em Lacan, torna-se a insistência do real, o núcleo traumático que resiste à simbolização. Zizek funda esses conceitos com Hegel. O sujeito é a pulsão de morte, o ponto em que a substância produz uma ruptura interna que não pode ser sanada. Assim, na leitura de Zizek, o saber absoluto de Hegel não é o triunfo do sujeito sobre a negatividade, mas o reconhecimento de que o sujeito não é mais do que essa negatividade, uma força inquieta e autodestrutiva. A afirmação mais provocadora de Zizek é que a dialética de Hegel não é uma progressão suave e racional, mas é impulsionada por um núcleo não dialético cego e repetitivo. A negatividade hegeliana, argumenta ele, contém um momento que não pode ser superado e idealizado ou aufgehoben, ou seja, superado, não é? Trata-se da repetição pura, que Freud descreveu como uma compulsão mecânica que persiste mesmo quando não serve a nenhum propósito. Um pouco como quando acontece com a jouissance, com o gozo, não é? Que é sempre um exagero que nós procuramos sempre mais e mais e mais até chegarmos à exaustão. Enquanto Hegel trata frequentemente a repetição como motor da superação, uma repetição que eleva, enfim, aqui também é um pouco discutível, Zizek insiste que por baixo disso existe uma repetição que não eleva, uma repetição que simplesmente repete. Esta pulsão cega é o motor do espírito, ou seja, quando há uma tese e uma antítese e aparece depois, de vez em quando, aquilo que alguns chamam a síntese, essa terceira parte, esse terceiro momento, não é a superação dos dois anteriores, num momento mais alto, ou mais elevado, ou mais abstrato, mas é uma forma de posicionar o antagonismo entre os dois anteriores num outro plano, num outro patamar. Um patamar que não é necessariamente, digamos, uma superação daqueles. Mesmo ao nível do conhecimento absoluto, o espírito não se estabelece numa identidade serena consigo mesmo. Em vez disso, continua a mover-se porque a pulsão de morte continua a insistir. O conhecimento absoluto não é o fim do movimento, mas o reconhecimento da impossibilidade de qualquer repouso final.
A originalidade de Zizek reside na sua recusa em romantizar a negatividade como puro dinamismo ou destruição criativa. Para ele, a negatividade não é uma força heroica de libertação, mas uma espécie de estagnação, uma imobilização mecânica que perturba o fluxo natural das coisas. Aqui teríamos talvez que conversar com o autor melhor. Ele descreve a negatividade ocidental como um momento em que algo se recusa a mover-se quando uma singularidade interrompe o ritmo cósmico. Esta estagnação não é um fracasso do espírito, mas a sua própria condição. Só quando algo fica preso, quando a repetição bloqueia a circulação harmoniosa da vida, é que o novo pode emergir. Eu não creio que a repetição bloqueie o movimento da vida. Penso que é da repetição que surge o novo. O radicalmente novo, argumenta Zizek, nunca surge como uma erupção espontânea de criatividade. Certamente não. Isso seria voltarmos à ideologia romântica do gênio. Surge apenas quando o sistema entra em colapso, quando a repetição se torna insuportável, quando a insistência da pulsão interrompe o fluxo orgânico do devir. A negatividade é a visão do surgimento, não porque destrói, mas porque se recusa a mover-se. Bom, aqui haveria que nuançar estas perspectivas do autor, com o devido respeito. Zizek recorre à psicanálise para reinterpretar a transição filosófica de Kant para Hegel. O universo de Kant é o universo do desejo. O sujeito está estruturado em torno de uma falta constitutiva, sim, eternamente orientado para a coisa em si inacessível. O desejo é sustentado porque não consegue alcançar. Na leitura de Zizek, Hegel passa do desejo para a pulsão. A pulsão não visa um objeto. Encontra satisfação precisamente na incapacidade de o alcançar. A pulsão, se nos lembrarmos há bocado da imagem da boia ou do touro, a pulsão está permanentemente a rodar, não é? Em torno de um vazio central e não visa nenhum objeto, mas também nunca se resolve. Encontra satisfação precisamente na incapacidade de alcançar qualquer objetivo. A pulsão gira em torno do objeto, desfrutando do próprio movimento repetitivo. Esta mudança é radical. O que Kant trata como ignorância epistemológica, a nossa incapacidade de conhecer a coisa em si, o número, não é? O nominal, o mundo nominal, é reinterpretado por Hegel como uma característica ontológica da realidade já. A lacuna não está em nós, a lacuna está no próprio ser, em geral, que inclui a realidade e nós que fazemos parte dela. Assim, o conhecimento absoluto não é a superação da ignorância, mas a compreensão de que a ignorância é constitutiva, ou seja, de que nós não temos nunca acesso a uma suposta, mirífica, mística realidade absoluta. Não é? De que o real é a lacuna, a negatividade, a pulsão. Por fim, Zizek redefine a reconciliação hegeliana. Não se trata da integração bem-sucedida de toda a alteridade por parte do sujeito, nem da unidade harmoniosa entre conceito e realidade. E para concluir, em vez disso, a reconciliação é a aceitação da pulsão de morte como o próprio cerne da subjetividade. Reconciliar-se com o absoluto é reconhecer que o absoluto não é uma substância positiva, mas o excesso de negatividade que nos constitui. No fundo, para cada um de nós, reconciliarmos com os nossos fantasmas. É aquilo que Lacan chama como finalidade da transferência, ou seja, da análise, do processo analítico, a travessia do fantasma. Ou seja, a capacidade de cada um de nós criar ele mesmo o seu próprio texto sobre si mesmo e sobre o fantasma, sobre as fantasias que ele imagina, ou como ele imagina, que presidem à sua vida. A liberdade não surge do domínio da negatividade, mas da aceitação da sua presença irredutível. O sujeito torna-se livre quando reconhece que o seu próprio núcleo é essa pulsão ameaçadora, repetitiva e não dialética. Não sei se poderemos chamar assim, mas de qualquer maneira o sujeito nunca é livre completamente, mas é mais livre quando percebe e reconhece que não há propriamente uma doença mental, digamos nele, mas sim um dispositivo, uma disposição, uma estrutura psíquica que o leva a um determinado conjunto de repetições, um determinado conjunto de dados continuados, um determinado conjunto de opções, e que eles são determinados em última análise por qualquer coisa que o sujeito não sabe o que é, mas que é o seu sintoma.
O conhecimento absoluto não é, então, a síntese final, mas o momento em que o espírito reconhece que o seu próprio fundamento é a ausência de fundamento. Sim, claro. Que a negatividade que procurava superar é a própria condição da sua existência. O Hegel de Zizek é um pensador da ruptura, não do encerramento da pulsão, não da harmonia da negatividade, não da reconciliação. O conhecimento absoluto não é o fim da dialética, mas é o reconhecimento de que a dialética é impulsionada por uma insistência cega e repetitiva que nunca pode ser superada. O sujeito é essa insistência. A liberdade é a sua aceitação. E o absoluto não é senão a negatividade inquieta que se move, mesmo quando todas as razões para o movimento desapareceram. E era isto que eu tinha para vos transmitir por hoje. Espero não ter sido excessivamente cansativo e, naturalmente, que será depois, por reobservação do vídeo, que eu espero poder recuperar e colocar online, que as pessoas poderão, enfim, pensar naquilo que aqui fica dito e fazer os comentários que acharem bem. Vamos ter este intervalo de agosto, voltamos em setembro, finais de setembro, e entretanto eu irei ver uns mails que me enviou uma das pessoas presentes para procurar responder e peço desculpa de só agora fazer. Estou a ver aqui uns sons de fundo que eu não sei muito bem qual a sua proveniência. Acho que é a ventoinha. Como? Acho que é a ventoinha. Ah, é capaz de ser a ventoinha que está aqui assim, porque está muito calor. Bom, se acharem por bem, eu iria despedir-me. Estou hoje um pouco cansado, deitei-me ontem muito tarde e estou um pouco cansado, de maneira que espero que tenham, apesar de tudo, gostado da tentativa que eu fiz de apresentar aqui um livro diferente daquele que temos estado a trabalhar, uh, para variar um pouco, mas voltaremos certamente ao sublime objeto da ideologia a partir de setembro, não é? Temos as sessões de setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. Muito bom, Vitor. Muito obrigado. Vou Boa ter que noite. rever muitas coisas. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a Tchau, todos. Vitor. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Quem está aí? Está aqui uma pessoa qualquer que Outra pessoa que está a assistir está a agradecer, Vitor. mas eu não sei quem é. Então, eu vou tentar. Deixa-me aqui uma ajuda, como sempre, Hã? para parar de gravar isto. Olha, a gravação.